Olá, o programa Saúde e Consciência de hoje conversa com a professora Cláudia Perpétuo e também com o psicólogo Rogério Melo. Nós conversaremos sobre as diversas atuações do profissional psicólogo. Lembrando que mês de agosto é o mês que se comemora o Dia do Profissional. Como funciona esse trabalho? Você dá estágios também em algumas áreas sociais? Conta para nós um pouco como é essa experiência. Na verdade, trabalhar com os direitos humanos é muito amplo, né? Em todos os âmbitos que a psicologia atua, ela trabalha com os direitos humanos. Porque, na verdade, direitos humanos é lidar com esse humano, né? É um resgate desse humano. Quem que é esse humano? Quem que é esse sujeito, o contexto onde ele está inserido? E nós trabalhamos na disciplina Psicologia e Direitos Humanos toda a atuação do psicólogo no sentido de um comprometimento com esse humano, né? O humano que está inserido num contexto social, que esse contexto social também o constitui esse humano, ele também potencializa ou desqualifica esse humano. Então nós trabalhamos nesse sentido. E aí ela é uma disciplina que vai agregar ao estágio que as alunas fazem aí nos diversos âmbitos. A gente trabalha, eu trabalho com um estágio no CRAS e no CREAS, então na política da assistência social. O que é CRAS e o que é CREA? O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, né, são equipamentos do Estado que são da assistência social. Então, a política da assistência social, ela se divide em duas proteções, a proteção social básica e a proteção social especial. O trabalho da proteção social básica é prevenir, busca prevenir situações de riscos e vulnerabilidade dos sujeitos que estão inseridos na sociedade. E ela é um direito para quem dela precisar. Então, o sujeito tem uma vulnerabilidade, ele pode procurar o CRAS, né? Não tem uma alimentação, não tem um atendimento, está com uma dificuldade de relacionamento, tem uma dificuldade lá com adolescente, pode procurar o CRAS, né? Qualquer dificuldade ele pode estar indo lá. Se tem um sujeito que mexe com drogas, né? Tem um dentro da família, eu posso estar procurando o CRAS, que aí eles vai estar direcionando para a rede. Então, o CRAS é a porta de entrada do sujeito que tem alguma dificuldade para a rede toda. Aí a saúde, a educação, todos os encaminhamentos. E o CREAS vai trabalhar dentro da política da assistência, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, que vai trabalhar com a proteção social especial, que é aqueles sujeitos que já estão num processo de risco, né, já estão com algum rompimento de vínculos. E essa política vai trabalhar com referência na família, como a família sendo o centro. Então, aí o psicólogo vai atuar trabalhando na emancipação, aí também atendendo as dificuldades dessa população. Na tua experiência, professora, todas essas unidades, digamos assim, né, a unidade do CREAS, aonde tem um CREAS, tem um psicólogo inserido? Tem um psicólogo inserido. A política preconiza de que tenha a equipe mínima, né? Então, a equipe mínima vai depender do número da população, tudo, então, quantos CREAS ou quantos CRAS tem. Então, o Marama, hoje nós estamos com 3 CRAS e 1 CREAS. Né? Deveria ter mais, mas hoje nós estamos com esses, né? E aí a equipe mínima em cada um é 2 assistentes sociais, 2 psicólogos no CRAS, né? Aí o educador, aí tem um coordenador dentro do CRAS, né? Esses dias atrás eu fiz um programa com a coordenadora de uma unidade chamada CRã. O CRã também faz parte dessa rede? Dessa rede também, porque o CRã é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, né? Então, aí são aquela população que já está, ele é uma referência, ele é referenciado ao CREAS, que já houve um rompimento, onde já houve uma situação de violência, né? Ou está em meados de acontecer uma situação de violência e a mulher procura, né? E lá também, no CRã, nós também temos a psicologia, né, que vai trabalhar com essa política. E no CRã também, a política preconiza como critério a contratação de um psicólogo. Sim. Ou é facultativo? Como ele, não, na verdade, ele não é, o CRã não é um equipamento do Estado, ele é um programa. Né? É um centro, então ele é um programa que nem todos têm, né? Então, que o Marama nós temos. Então, nós temos lá psicólogos, mas a política preconiza mais no CRAS e CREAS, e lá nós temos, é evidente, pela política da própria mulher, né, de direitos da mulher, preconiza o atendimento psicológico também.
né? E você atua hoje com orientação de estágio? Orientação de estágio dessas alunas no CRAS e no CREAS, da psicologia. É uma nova inserção da psicologia nessa política, né? Que é uma outra psicologia que não é aquela mais elitista, mais voltada para um espaço clínico, no sentido de trabalhar aí essa... que processos a psicologia aí vai trabalhar é trabalhar na emancipação desse sujeito, ver como que esse sujeito, numa situação de vulnerabilidade, de pobreza, como ele se constitui, como essa pobreza constitui esse sujeito. E eles procuram, a família procura muito, professora? Ou o CRAS? Ou precisa fazer a intervenção, vocês fazem visita domiciliar ou não? Sim, né? Nós fazemos o que chama a busca ativa, que na verdade o CRAS, esse equipamento, ele deveria estar no território de vulnerabilidade, né? Então, o CRAS ele deveria estar lá onde existem as vulnerabilidades. Nós temos algumas dificuldades logísticas aqui que o CRAS 2 que nós temos não estão em situações de vulnerabilidade, né? Lá no território. Mas, estando nesse território, ele vai trabalhar essa territorialização mesmo. Quais são as dificuldades dessa... Por isso que nós trabalhamos dentro do estágio com a psicologia comunitária, que é a inserção desse psicólogo nessa comunidade. E né? ele faz o que, assim, o psicólogo comunitário? O que trabalha essa disciplina? Da psicologia comunitária, então, ele vai trabalhar justamente com esse sujeito inserido nessa comunidade. Então, vai trabalhar com a transformação social. Aí, é até interessante, se a gente está falando, porque, na verdade, se a gente for trabalhar o psicólogo mesmo, esse engajamento, esse comprometimento, se a gente for falar, a gente vai até contra a própria política, porque o objetivo é emancipar o sujeito. Né? Então, se eu for emancipar o sujeito no sentido dele ter real noção política, consciência dessa situação, porque hoje nós focamos muito o indivíduo, né? Como culpabilizar esse sujeito, né? E, na verdade, essa situação em que ele enfrenta, na verdade, é toda uma situação social, toda uma constituição que leva esse sujeito a ter essas dificuldades, que seja o sofrimento aí, né? Nos diferentes desrespeitos aos direitos do sujeito. Né? Porque se uma Constituição nos garante que nós temos direito à moradia, à alimentação, à saúde, né? Então o nosso objetivo, enquanto trabalhadores dessa política, é fazer valer a própria política de emancipação. Então a gente não trabalha nos processos de subjetividade, ou seja, eu vou atender esse sujeito. Não, eu trabalho no processo de emancipação e de levar ele a perceber outras possibilidades dentro dessa realidade que ele está. Que ele vivencia uma realidade, né? E aí o objetivo é emancipar, é potencializar esse sujeito no sentido de potencializar a própria comunidade, de organização dessa comunidade, de transformação social. Não é de transformação só do sujeito, mas de uma transformação social. Para isso eu tenho que estar vendo os diferentes poderes, né? Que estão dentro de uma comunidade, fazer esse levantamento. Para isso eu preciso conhecer essa comunidade, conhecer as relações que se estabelecem e potencializar as relações dessa comunidade, desse sujeito nesse espaço. E como você vê essa novidade, né? Que já não é tão novidade, mas é recente, a psicologia é uma profissão jovem, né? E a gente já vê grandes modificações voltadas para essa questão social, para a questão comunitária. É um desafio para vocês que estão na graduação mudar toda essa formação, mudar a matriz, mudar esse pensamento, porque dependendo da escola que você vem, você já vem com aquela questão do tradicional, você falou na psicologia elitizada, né? De repente você vem com essa bagagem, né? Sim. Como é essa experiência? Eu acho que é uma transformação não só da profissão, mas é uma transformação no geral, né? Porque a gente vem uma formação que ela é totalmente apolítica, né? A formação sempre foi uma formação apolítica, ahistórica, né? E hoje a gente busca na formação justamente essas discussões de um processo histórico, de uma política, de uma psicologia engajada politicamente falando, né? E engajada em todos os âmbitos, né? Então não é só mudar a matriz curricular, né? Mas é uma mudança de visão de sujeito, né? Uma mudança de visão de toda uma constituição desse sujeito. Então, é um desafio realmente para a psicologia, porque a psicologia ainda é muito pensada, voltada só para a subjetividade do sujeito, né? Ele que é responsável por modificar. Mas é uma modificação de todo um contexto, né? Então é um desafio. E assim, rapidamente, que a gente já está encerrando nosso bloco, mas
como fica isso para o aluno? Eu vivenciei na enfermagem a questão do mito que há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, fazia enfermagem quem queria andar de branco e trabalhar na UTI. Né? E aí, de repente, ele teve que colocar uma calça jeans, um sapato fechado baixo e andar na rua para fazer a visita domiciliar. Né? Como fica isso para o aluno? Quer dizer, ele também vem com essa questão, ele vem por um mito, por um fetiche da profissão, e aí acaba se deparando que ele vai ter que andar, ele precisa conhecer a família, Sim. ele precisa conhecer o local que ele vai trabalhar, né? Como é essa aceitação pelo aluno? Eu acho que é muito boa, diria que até assim, eu acho que surpreende o próprio aluno, porque no primeiro ano a gente vem muito ainda, alguns, acho que nem todos, até porque a gente tem um crescente número de inscrições no vestibular, de alunos, nós estamos engajando em umas turmas grandes, então assim, é justamente pela divulgação dessa própria engajamento do psicólogo em todos os âmbitos, né, da psicologia em todos os âmbitos, então assim, ele vem com uma ideia, né, vem mais idealizado, como falou, né, ele vem com uma ideia mais idealizada do psicólogo que vai, eu vou ajudar o outro, né, eu vou resolver os problemas, mas isso acho que já no primeiro ano já é desconstruído, então eles se interessam muito, porque de um local que eles pensavam, eu vou trabalhar só nisso, amplifica para todas as áreas do conhecimento. Então, assim, eu acho que eu vejo o aluno hoje mais comprometido, engajado em discussões, né, desde o primeiro ano, porque eu dou aula também no primeiro ano, né. Então, eu vejo, assim, muito que eles estão, que a própria graduação e o próprio estar do psicólogo em vários âmbitos faz com que eles também pensem em uma outra psicologia. Né, uma outra psicologia mais engajada com esse sujeito. Ok, obrigada pela sua presença. Agora conversando com o psicólogo Rogério Melo, egresso aqui da Unipar, que atualmente está fazendo mestrado na USP? Na Unesp. Na Unesp? Isso. É. Como é essa novidade para você? Obrigada por você estar aqui conosco. Obrigado, né, você, Rogério? Maristela. E como você está trabalhando essa novidade de sair da graduação e já entrar no mestrado? Como foi isso? Na verdade, ainda está sendo novidade, porque as aulas começam quinta-feira agora, né? Amanhã a gente está indo para Assis, mas eu acho que é, ao mesmo tempo, uma satisfação para mim, como acadêmico, já ter saído, já entrado no mestrado, e um desafio, realmente, como você disse, né? Porque me formei em dezembro do ano passado, fiz o processo seletivo de fevereiro até junho, né? Todo esse processo que demora algum tempo lá em Assis, e já começo as aulas agora no segundo semestre. Então é muito novo, né? Eu fiz, apesar de ter feito disciplina no começo do primeiro semestre como aluno especial, mas agora são várias disciplinas, são orientações, são eventos, são regulamentações diferentes, mas que ainda estou me adaptando e tentando conhecer um pouco mais. Você tomou conhecimento desse mestrado por que meio? Porque assim, eu conheci o mestrado de lá através da professora Daniele, que é de lá, formada lá, né, tanto mestrado e agora fazendo doutorado lá. Que é a coordenadora do curso. Isso, é a coordenadora do curso aqui. Tive a oportunidade de conhecer um dos professores, ele veio em 2009, se eu não me engano, ministrar um mini curso aqui na Jornada de Psicologia, que é o professor William Siqueira Pérez. Me interessei pelo assunto, já trabalhava isso com a professora Sônia Régio, que era professora aqui da Unipar, dentro do curso de enfermagem também, dentro de um projeto. E aí eu comecei a conhecer, fui para lá, depois conhecer num evento, conhecer a universidade, conhecer como funcionava. Comecei a manter contato com alguns professores e resolvi fazer o mestrado lá por afinidade de conhecimento, por, de repente, o que eles pesquisavam lá sobre gênero e sexualidade é o que, de repente, me atraía e me fazia acreditar um pouco mais na psicologia dentro desse meio também. E gênero e sexualidade, né? Falei para você antes que eu ia te perguntar, as pessoas não conseguem, o leigo, né, não consegue ver a diferença, qual é o conceito, o que é gênero, o que é sexo, o que é sexualidade, o que é orientação sexual. Recentemente aí na novela, a gente está vendo um caso bastante conflitante entre pai e filho que não aceita, e ele fala a tua orientação sexual. Você explica pra gente um pouco isso. Na verdade, assim, até onde eu estava me preparando para a aula de quinta-feira e pensando também no programa alguma coisa nesse sentido. E é porque dentro da lógica que nós pensamos em uma certa psicologia hoje que problematiza a questão de gênero e sexualidade, também de raça, de etnia, que não desvincula tudo isso, nós vemos que há um sistema dentro da sociedade: sexo, gênero, desejo e práticas sexuais. Então, muitas vezes a gente confunde sexualidade, sexo e gênero, como você falou, porque a gente acha que tudo está ligado ao biológico. E não. Por exemplo, sexo. De repente, você nasce macho, necessariamente você tem que ter uma prática sexual ativa, um gênero masculino
e um desejo heterossexual. Então, essa é a lógica. Então, por exemplo, se você nasce mulher, fêmea, vamos dizer assim, o sexo fêmea, você necessariamente tem uma prática sexual passiva, um gênero feminino e um desejo heterossexual também. E aí isso tudo nos confunde, porque isso é determinado, entre aspas, pela sociedade, que é uma coisa natural. Então, quando a criança nasce, por exemplo, se ela tem um pênis ou uma vagina, já determina toda a história de vida desse sujeito como homem, como mulher. Então, quando eu penso em gênero, é como eu me comporto como homem, como eu me comporto como mulher, a partir do meu sexo e a partir da minha prática sexual, que seria a sexualidade. Gênero é comportamento. Seria o social, por exemplo, o homem, que quando nós pensamos no gênero masculino, ele é mais ríspido, vamos pensar. A criança, ela tem que usar roupas azuis, né? Ou, de repente, o homem, ele é o ativo da relação, né? Ele que é o que vai prover as coisas dentro da família. Então, toda a contextualização social que seria determinado para o gênero masculino. Né? Tudo que engloba o gênero masculino, que está ligado necessariamente ao seu sexo e à sua sexualidade. E o meio interfere bastante nisso. Com certeza. Porque você falou assim da roupa azul, quer dizer, a mãe, quando ela sabe que o sexo, tá certo assim, o sexo é masculino, né, do bebê lá na ultrassom, ela começa a preparar todo o enxoval azul, né, o quarto é azul, e na realidade ela está já produzindo algo, ela está interferindo no gênero. Sim, porque assim, quando nós historicamente, já se a gente for estudar a sexualidade, ela foi construída, ela não é uma coisa de essência, não é uma coisa natural. Né? Ela foi construída socialmente. Em determinados momentos históricos, nós vamos ver várias realidades diferentes do que é hoje. Então, por exemplo, a mentalidade que a mãe tem, nesse caso que você está trazendo, é que a criança, por exemplo, nasceu do sexo masculino, então necessariamente ela tem todo um ritmo de vida, um padrão de vida, um estilo de vida determinado pelo sexo dele. Só que hoje a gente vê que não é mais isso, né? Hoje nós vemos homossexuais, temos as lésbicas, temos travestis, temos os transexuais, temos os pansexuais, temos toda uma multiplicidade de diferença de gênero e de sexo e de sexualidade, de práticas sexuais, que de repente, igual na novela mesmo, a gente fica parando para pensar do que realmente está acontecendo. Apesar que a mídia hoje também ela engloba um determinado sujeito dentro de um padrão normativo. Vamos pegar aqui no caso da novela, do Félix, né? Vamos pegar esse caso. Mas ele está mais uma caricatura, não é? Então, porque assim, muitas vezes a mídia, eu já falo isso porque a gente até com você já escrevemos alguma coisa sobre isso, sobre a mídia ela traz muitas vezes uma parte do que é a homossexualidade. Uma característica, vamos dizer assim, específica. Ela esquece de mostrar a homossexualidade como ampla. Né, como a heterossexualidade. Nós temos homens, mulheres, crianças, jovens, héteros ou homossexuais de diversas formas. Não existe só o homossexual afeminado, como nós muitas vezes só vimos. Não existe o homossexual que é mais macho, por de repente ele tem uma postura mais incisiva na relação. Então a mídia, ela caracteriza, igual você falou, ela traz estereótipos, realmente, que a gente acaba influenciando no que eu penso sobre a homossexualidade, como eu penso sobre as diferenças sexuais. E isso que você está estudando no seu mestrado, você estava falando para mim aí que seu projeto de pesquisa, você está trabalhando um pouco com mídia. Isso, meu projeto de pesquisa trabalha cinema, eu vou trabalhar cinema no meu projeto. Né? Então, assim, as produções cinematográficas nos últimos 5 anos no Brasil, produzidas por pessoas que tenham alguma afinidade ou que são do meio, vamos usar essa nomenclatura, LGBT, seriam as lésbicas, gays, transexuais, travestis, né? A produção discursiva disso no cinema, se elas estão produzindo algo diferente do que é produzido pela mídia. Se de repente essas caricaturas, ou esses estereótipos, ou esses padrões de vida são diferenciados, produzidos por esses sujeitos que também estão em dissidência na sociedade. Então, meu mestrado é estudar esse processo, se há uma diferenciação, se há um processo de emancipação, se há um processo de produção de subjetividades diferentes ou não. E para você desenvolver essa pesquisa, você vai trabalhar dentro de estúdio, analisando filmes, como vai funcionar? A princípio, né, então até conversei com o meu orientador que a gente vai ter uma orientação quinta-feira, a gente vai analisar curtas e longas metragens, que já tem no Brasil, vários, que a gente não conhece, muitas vezes eles não são divulgados, mas encontram-se no YouTube ou em festivais exclusivos, igual esteve no Rio de Janeiro agora, vai ter em São Paulo também. E aí a gente vai analisar também a possibilidade de estar nesses eventos, entrevistando as pessoas que assistem a esses filmes, a esses vídeos. Qual é a produção subjetiva, que afetação causa no sujeito a partir de assistir esse vídeo?
né, se existe uma produção realmente diferenciada de subjetividade ou não. Ah, então você vai a uma pesquisa de campo para fazer essa relação. A princípio, a nossa proposta é essa, né? Rogério, conta para nós, como é que você chegou na psicologia? O que te levou a fazer? Uma vez que nós estamos fazendo aí uma série em homenagem ao profissional psicólogo, né? Você também é um egresso de sucesso que conta a história do sucesso do curso, né? Como você chegou? Amanhã eu quero fazer vestibular para psicologia. Como foi isso? Na verdade, eu prestei para psicologia e publicidade. O meu sonho antigamente era publicidade, né? Sempre gostei de mídia, gostei de cinema, essas coisas todas. Mas ao mesmo tempo, como eu já fazia terapia há muito tempo, por questões da igreja, que eu participava muito mais afetivamente da igreja, fui participar de congresso de humanização e a partir disso quis fazer terapia. E aí eu entrei no sentido do quê? Literalmente no começo foi financeiramente. Qual profissão me daria mais suporte financeiramente no sentido assim, de possibilidade de trabalho? Porque se fosse para publicidade, hoje a gente sabe que é muito difícil, né? Você tem que trabalhar numa agência muito boa, você tem que ser o profissional, de certa forma, porque é um meio muito rápido, muito consumista, vamos dizer assim. E aí eu pensei na psicologia, que a psicologia não é só clínica, a psicologia é atuação nas áreas de saúde pública, nas áreas de assistência social, nas políticas públicas. E aí eu resolvi fazer psicologia. Não me arrependo, estou satisfeito com a minha profissão e acredito que daqui para frente eu acho que a psicologia vai estar mais aberta para as outras pessoas conhecerem ela de maneira melhor, não somente aquela visão tradicional da clínica, trancadinha dentro da sua sala, né? Hoje, como nós vimos, eles estão atuando em várias áreas. Quando você ingressou, ela já tinha essa mudança, já estava iniciando essa mudança de abrir para o social, sair do quadradinho? Sim, eu já tinha disciplinas específicas, psicologia e saúde, psicologia e direitos humanos, psicologia e assistente social, então tinha várias disciplinas dentro do curso e estágios também que eu fiz, que não era somente na área clínica, mas voltados para todos os campos de atuação da psicologia que o nosso curso oferece. Tua perspectiva qual é, em rápidas palavras? Minha perspectiva é chegar na livre docência. Tá passar um mestrado, isso, doutorado, né? Pós-doutorado e livre docência. E atuar, eu acredito que a parte acadêmica é uma atuação profissional da psicologia, que deve ser valorizada. Você tem intenção de se candidatar à bolsa? A Unesp tem esse programa? Sim, hoje já conversei com o meu orientador por e-mail, já abri o processo seletivo, já vou estar me candidatando para a bolsa, né? E vamos esperar que dê certo, porque gasta. Gasta bastante. Apesar de não pagar a faculdade, mas tem o custo de você ir daqui para Assis, né, que é São Paulo, e também, de repente, futuramente morar em Assis. Ok, parabéns aí pela sua trajetória. Obrigado. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pedacinho dessa fase sua e que você chegue exatamente aonde você determinou seu objetivo, que é a livre docência. Obrigado, Maricela. Eu que agradeço. Nós terminamos por aqui, nosso tempo acabou. Eu volto no próximo programa. Até lá.